Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Henry e vamos falar sobre a nossa proposta de sentença civil, uma ação de busca e apreensão. O que eu espero dessa proposta de sentença? Eu vou falar para você o passo a passo. Primeiro, você não precisa fazer um relatório da sentença, ele foi dispensado. Leia a proposta e veja as instruções ao final. Isso é muito importante, porque lá eu falo como é que você vai trabalhar juros de correção monetária, se precisa ou não precisa fazer relatório, se é processo eletrônico ou não, porque tudo isso tem influência, ok? Nosso caso é um caso relativamente comum, uma ação de busca e apreensão movida por um banco por conta de uma alienação fiduciária de um veículo, está entre as ações mais comuns no Poder Judiciário brasileiro. Foi por isso que eu decidi trabalhar esse tema. Quanto mais comum o tema, maiores são as chances do examinador cobrá-lo. No nosso caso, eu ainda compliquei um pouquinho. A maioria das ações de busca e apreensão, você defere a busca e apreensão, consolida a propriedade no nome do credor fiduciário e termina por ali. O bem vai a leilão depois. Se houver saldo em favor do devedor, é devolvido para o devedor esse saldo, senão ele às vezes até continua com uma dívida. Porém, eu não ia fazer um caso simplesinho desse. No concurso você não vai encontrar. Então, no nosso caso, nós temos uma ação de busca e apreensão, aí nós temos a contestação da devedora fiduciária e, além disso, nós temos uma reconvenção proposta pela devedora fiduciária. Lembrando que a reconvenção é quando a parte réu, a requerida, faz um pedido contra o autor. Quando não há reconvenção, que apresenta só a contestação, o réu ou requerido está apenas se defendendo. Ou seja, ele está tentando impedir que o autor ganhe o que ele quer. Quando ele faz uma reconvenção, ele não apenas não quer que o autor ganhe alguma coisa, quanto ele também quer ganhar algo, aí já contra esse autor. Então, no nosso caso, a gente não precisa fazer o relatório, como eu falei para vocês. Você não precisa dividir em capítulos se você não quiser, mas eu sempre recomendo pelo menos em dividir em preliminares, mérito e dispositivo. A parte da fundamentação que envolve as preliminares, o mérito, e depois o dispositivo. Não precisa dar nome. Obviamente, eu sempre digo, quanto mais bem estruturada, a sua sentença mais clara, cada capítulo identificado, é melhor. Mas se você tiver dúvida, por exemplo, se um tema é uma preliminar ou não é melhor nem dar nome aos bois. No nosso caso, e a partir de agora, eu vou dar alguns spoilers sobre a nossa atividade. Então, se você quer fazer a atividade às cegas, tá? Pare por aqui esse vídeo. Apenas lembrando, as pessoas me perguntam às vezes, professor, eu faço a minha sentença com ou sem consulta? Eu sempre digo, olha, como aqui nós estamos com correção, tenta simular o concurso, fazer sem consulta, consultando apenas a legislação. Mas se você quiser fazer com consulta também, isso pode trazer um lado positivo, que é você se inteirar de forma mais produtiva dos temas tratados. Embora eu recomende que você faça essa consulta posteriormente à elaboração da sua sentença, tá bom? Então, a nossa primeira preliminar é de ausência de requisito para o juizamento da busca e apreensão, a preliminar da ação. E é um tema bem interessante porque envolve a discussão sobre como o credor notifica o devedor sobre a mora, ou mesmo se é necessária alguma notificação para que ele possa então ajuizar a ação de busca e apreensão. É uma preliminar, por quê? Porque a requerida está dizendo, olha, a ação de busca e apreensão pressupõe a notificação prévia do devedor. É um requisito para o ajuizamento da ação. Então, se esse requisito não foi preenchido, a ação não pode ter o seu mérito julgado. Ela deve ser extinta por ausência de um pressuposto para o ajuizamento dela, né? Então, essa é a discussão. Isso já foi decidido, o conteúdo dessa nossa preliminar já foi decidido em sede de precedente vinculante pelo STJ. É um tema, então, que vocês devem analisar. Nós temos depois a análise da pretensão do banco.
A análise da pretensão do banco já é uma matéria de mérito. A pretensão do banco é qual? É obter a busca e apreensão do veículo e a consolidação da propriedade do veículo em nome dele, para que ele possa então fazer a alienação do bem e abater aí do valor arrecadado o que a requerida deve. Mas aqui a requerida ela apresentou uma defesa no seguinte sentido: olha, essas parcelas que o banco está dizendo que eu não paguei, eu paguei. Então aqui é uma questão bem de prova mesmo, é aquele pedaço, aquele capítulo da sentença em que você vai ter que verificar quais foram as provas produzidas e se realmente quem está com a razão aqui é o banco, ou seja, a autora realmente não pagou, no caso aqui ele imputa um fato a terceiro, o banco vai falar, olha, não pagou. Se por acaso ela esteve lá na agência e sofreu um golpe de estelionatário, a culpa não é minha. Então o banco, essa é a alegação do banco. A ré, aliás, às vezes eu confundo aqui ré com autora, a ré requerida nessa ação de busca e apreensão, ela vai falar, não, eu fui lá, eu paguei, olha, tá lá, então foram pagas as 4 parcelas que está me cobrando, e aí tem as imagens das câmeras, aí vocês vão ter que analisar imagens das câmeras, se houver prova testemunhal, vocês vão ter que mencionar a prova testemunhal, como convenceu vocês de que o banco ou a requerida tem razão nesse caso. Se por acaso entender que o banco não tem razão, aí é preciso analisar então o pedido da requerida de condenação do banco ao pagamento de multa. Essa multa, vocês vão dar uma olhada lá na legislação que rege a alienação fiduciária, há uma previsão de uma multa e aí há uma discussão, tá? Uma previsão de multa no caso da busca e apreensão ser julgada improcedente. Vocês vão ver se isso é adequado ao caso concreto ou não, tá? Então esse é outro ponto do mérito da ação de busca e apreensão. Tem também um pedido de revogação da liminar. Por quê? Quando o credor entra com um pedido de busca e apreensão, geralmente, se estiver tudo correto, o juiz defere, então busca e apreende aquele veículo. E no caso aqui, ficou claro na nossa proposta que não houve ainda alienação do bem, ele está em posse de um fiel depositário. Então a requerida vem e fala, olha, eu quero que revogue a liminar, porque eu preciso desse veículo para trabalhar. Então você precisa olhar, analisar, logicamente, se a razão estiver com o banco, se houver procedência no pedido de busca e apreensão e consolidação da propriedade, não há que se falar em revogação da liminar. Caso contrário, sim, você tem que analisar se o caso é de revogar ou não. E aí a gente passa para a reconvenção. Você me pergunta assim, professor, eu vou analisar as preliminares da reconvenção junto com as da ação? Geralmente, eu recomendo que a análise seja feita em conjunto quando o mérito da ação e da reconvenção são analisados em conjunto. E isso acontece principalmente quando um único fato pode ser interpretado em favor de uma parte ou de outra. Então, por exemplo, se Maria ajuiza uma ação contra o João, pedindo a condenação dele ao pagamento de indenização por conta de um acidente de trânsito, em que ela imputa a João a culpa pelo acidente. Aí o João entra com a reconvenção, pedindo o mesmo, mas contra Maria, e alegando que a culpada pelo acidente foi ela. Nesse caso, a solução sobre a culpa pelo acidente, a solução da dinâmica do acidente, ela vai interferir tanto na ação quanto na reconvenção. Então, às vezes, alguns juízes, nesse caso, julgam tudo junto. E nessa hipótese, você analisar as preliminares da ação e da reconvenção junto, não traz qualquer problema. No nosso caso, é um pouquinho separado o tema da ação e da reconvenção. Então, por isso, a minha recomendação é que você faça a análise das preliminares da reconvenção apenas após esgotar o mérito da ação. Não é algo que eu creio, se você não fizer assim, que a banca vá penalizar, mas é apenas uma sugestão minha. E dentro da reconvenção, nós temos a preliminar de inadequação da via eleita, vem
reconvindo, que é o banco, e fala, olha, não, mas não é previsto reconvenção no rito da busca e apreensão. Se não é previsto, não cabe essa reconvenção, em não cabendo, ela deve ser extinta sem resolução do mérito. Isso é um tema importantíssimo, sem superá-lo, vocês não podem passar para análise do mérito da reconvenção. E quanto ao mérito da reconvenção, vocês precisam lembrar quais foram os pedidos, né? Os pedidos da Reconvinte contra o banco. Mas antes de você analisar cada um dos pedidos, você tem que verificar se realmente o banco pode ser responsabilizado pelos prejuízos da Reconvinte. E aí vocês vão analisar as alegações de ambas as partes. O banco vai alegar, com certeza, que ele agiu dentro das possibilidades contratuais dele, das faculdades contratuais dentro da lei, por isso ele não pode ser responsabilizado. E vem a requerida, no caso aqui Reconvinte, e vai ter uma opinião diferente. Então vocês vão ter que analisar, saber quem está com razão. Se por acaso houver razão para a Reconvinte, aí vocês vão ter que analisar os pedidos dela. O primeiro dos pedidos é declaração de inexigibilidade da dívida. Em tese, quando você julga improcedente no mérito uma ação de busca e apreensão, em tese você está reconhecendo que não houve mora por parte do devedor, porque a mora é essencial para a busca e apreensão. Mas, nesse caso aqui, a Reconvinte pediu uma declaração expressa de inexigibilidade da dívida. Qual dívida? Aquelas 4 parcelas cobradas. Vocês vão ter que analisar se é cabível esse pedido. E aí tem também em sede reconvencional o pedido de condenação do banco ao pagamento das parcelas em dobro. O banco cobrou 4 parcelas, a autora falou, olha, cobrou de forma irregular, porque eu tinha pago, então se cobrou de forma irregular, vai ter que me devolver o dinheiro, me pagar em dobro. E aí vem o banco e fala, olha, mas nem de má fé eu agi. Então é um ponto que vocês vão ter que analisar. Aí vem também o pedido de indenização dos prejuízos materiais. Aí quando você tem um pedido indenizatório, você não são só 2 opções, ou é procedente ou improcedente o pedido. Às vezes você acolhe menos. E no nosso caso aqui, primeiro você vai ter que ver se a Reconvinte tem direito à indenização dos prejuízos materiais, que são aqueles valores que ela perdeu por não poder utilizar o carro em seu trabalho. E aí vocês vão ter que analisar também um argumento do banco, que ele fala, não, mas a partir de 2 semanas, caso se considere que ela tem direito, ficou claro nos autos que ela estava trabalhando, estava tendo outra renda, então essa renda precisa ser deduzida, porque ela não perdeu a renda toda que ela teria se estivesse com o carro. Então, tem também a questão da indenização por danos morais, que a Reconvinte pede. Vocês vão ter que analisar a defesa do banco quanto a isso. Geralmente as defesas são no sentido de que não foi comprovado o dano. E aí, se foi comprovado ou não é algo que vocês vão ter que dizer. Vão ter que mencionar as provas produzidas que motivaram o convencimento de vocês. E se for o caso, se considerar que há dano moral indenizável, fazer uma devida quantificação dessa indenização, utilizando não obrigatoriamente o método bifásico. Na nossa biblioteca do curso tem um texto falando sobre o método bifásico, mas preferencialmente, caso vocês estejam acostumados a esse método, utilizar o método bifásico de quantificação da indenização, porque ele traz mais clareza para as partes, ok? E aí nós temos então o dispositivo da ação, as despesas processuais na ação, os honorários de sucumbência na ação. Depois nós temos o dispositivo da reconvenção, despesas processuais da reconvenção, honorários de sucumbência na reconvenção. E por fim, temos os comandos finais e o encerramento da sentença. Então, esse é um panorama geral do nosso caso. Como eu disse, não é um caso muito complicado, não traz teses jurídicas complexas, mas é um caso que está na média das cobranças dos tribunais em provas de concurso para juiz. Por quê? Qual é essa média? São casos, a média dos tribunais, são casos não tão simples, mas não tão complexos, que tratam de temas recorrentes no Poder Judiciário.
é justamente o que nós temos, tá certo? Então, um abraço do professor Alexandrine. Tendo qualquer dúvida, pode me escrever que eu respondo, ok? Então, boa sentença, e assim que terminar o prazo para vocês entregarem as sentenças, eu divulgo o gabarito e a gente já começa a correção. Talvez demore 2, 3, 4 dias, um pouquinho depois do término do prazo, mas com alguma rapidez, pode ter certeza que eu vou começar a corrigir. Um abraço.